Amados irmãos, bom dia. Estou aqui no lar, como já devem ter imaginado, e estava hoje fazendo uma leitura e pensando um pouco sobre alguma palavra que pudesse levar até vocês, de incentivo, de desafio. Espero não ser interrompido por telefone, mas há um texto em 2 Coríntios capítulo 4 que eu passo a ler, que nos traz alguns desafios neste momento de contenção, de esforço em todas as áreas, seja como igreja, seja como famílias, seja a nível do trabalho. E é uma altura em que nós temos como igreja que estar atentos, orando uns pelos outros, mas também disponíveis para servir o Senhor e o próximo naquilo que o Senhor nos chamar a fazer. Em 2 Coríntios capítulo 4 diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes recomendamos-vos à consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo sermos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda a parte o morrer de Jesus, do Senhor Jesus, no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos e estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso estamos falando, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundantes as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Portanto, nós não atentamos para as coisas que se veem, mas não nas que se não veem. Peço desculpa. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Irmãos, esta é uma palavra que desafia o meu coração e certamente desafia o seu coração, porque neste breve texto do capítulo 4 nós somos relembrados da nossa humanidade, da nossa mortalidade, mas somos também relembrados do amor de Deus, da eternidade de Deus, somos relembrados daquilo que Cristo fez por nós na cruz e somos lembrados também que a nossa vida não se limita a este mundo, mas nós temos uma pátria celestial, temos um Deus que nos aguarda para sermos participantes da sua glória. Resumindo esta passagem, o versículo 16 Paulo começa lançando um apelo, um desafio a cada um de nós. Ele disse: por isso, por tudo isso que nós falámos e vimos nos versículos anteriores e que eu desafio os irmãos a ler, por isso nós não desfalecemos, nós não desanimamos, nós não ficamos sentados à espera que Deus realize o trabalho e a obra que a nós compete fazer. Nós estamos de braços estendidos, de mangas arregaçadas. Nós estamos nos doando para que Deus possa nos usar
demonstrando o nosso amor a Deus e ao próximo, e sabendo que a marca de Jesus que está presente no nosso coração poderá marcar vidas, e esta é uma oportunidade que Deus nos dá. Por isso, Paulo dizia: olha, apesar de tudo aquilo pelo qual eu estou a passar, apesar de tudo aquilo pelo qual os irmãos estão a passar em Corinto, apesar de tudo aquilo pelo qual a igreja tem passado ao longo dos anos, nós não desfalecemos. Ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Irmãos, este é um corpo que envelhece, este é um corpo que é mortal, este é um corpo que experimenta doença, dor, ansiedade, este é um corpo que tem todas as limitações, mas é um corpo que Deus quer usar para a sua glória, é um corpo que Deus quer que se levante, é um corpo que Deus quer que se prostre humilhado na sua presença, em oração. E nós, irmãos, reconhecemos as nossas fragilidades, mas reconhecemos também que em Cristo nós somos mais que vencedores. Reconhecemos que o mesmo Deus que disse a Josué: levanta-te, vai, ser forte e corajoso, eu estou contigo. É o mesmo Deus que diz para nós hoje: levanta-te, vai, ser forte e corajoso, eu estou contigo. Irmãos, eu tenho vivido essa experiência nestes dias. Quero confessar que este tempo de aflição, de provação, de inquietude, muitas vezes estar parado e perguntando para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça a seguir? Tem sido um tempo tremendo de crescimento. Deus tem me abençoado e eu tenho louvado o Senhor porque o Senhor tem dado o privilégio de passar por este tempo. E nós, como igreja, temos que ser gratos ao Senhor porque Ele nos dá o privilégio de passar por este tempo. E o texto continua dizendo: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Irmãos, o que Deus está a dizer de forma muito simples é: irmãos, é um tempo passageiro. Foquem-se na eternidade. Foquem-se na vida com Deus. Foquem-se num tempo que jamais terá fim. Não fiquem a olhar à vossa volta. Não fiquem preocupados com aquilo que sucederá no dia de amanhã. Deus é eterno. Vocês são eternos. E esta leve e momentânea tribulação deve produzir em nós um peso de glória. Nós devemos ser gratos a Deus porque, como vasos, como homens e mulheres frágeis, o Deus eterno, poderoso Deus do universo, pega em nós, nos usa e diz: olha, bem-estar, servo bom e fiel, continua, eu quero te usar, eu quero que as pessoas vejam Cristo em ti. Irmãos, junto à nossa igreja, junto à nossa família, dos nossos amigos, daqueles com quem nós trabalhamos, este é um tempo em que nós pensamos: Senhor, obrigado por esta momentânea tribulação. E Senhor, permite que ela produza em mim um peso eterno de glória acima de toda a comparação. E ele termina o versículo 18, irmãos, de forma desafiante, dizendo: portanto, meus queridos, irmãos da igreja em Partilhó, portanto, meus queridos irmãos que fazem parte da igreja do Senhor, nós não atentamos para as coisas que se veem. O vírus, as mortes, as guerras, a fome, tudo aquilo que nos rodeia. É para nós um desafio, é para nós um ânimo, é para nós um levantarmos e dizermos: Senhor, eu não posso ficar parado. Eu preciso que o Senhor me use. Não atentamos para as coisas que se veem, mas das que se não veem, pois as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Irmãos, acima de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, o bem mais precioso para o qual nós precisamos olhar é a alma de cada ser humano que neste momento sofre, que neste momento busca uma resposta, uma esperança. E essa resposta, essa esperança, esse alívio está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é acerca dela que nós precisamos falar. É Ele que nós precisamos mostrar ao mundo. Então, irmãos, nós estamos numa guerra. Nós somos os soldados de Cristo. E eu peço a cada um de vocês, guerreiros, orem, levantem-se,
vamos partir para a ação, porque este é um tempo e uma oportunidade que o Senhor está dando à igreja de mostrar a diferença que existe na vida daqueles que são do Senhor. Que Deus a todos abençoe no resto deste dia e nos dias que nós vamos viver no futuro. E se o Senhor permitir que nós nos encontremos novamente como igreja, adoremos juntos ao Senhor. Se não vamos continuar a fazer cada um nas nossas casas e através também das redes sociais. Um bom dia a todos.